Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje, nossa terceira aula de contabilidade do setor público. Eu sou o professor Eric Ferreira, bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em contabilidade. E em nossa aula de hoje, aula de número 3, nós vamos dar prosseguimento aos conteúdos, aos assuntos que estamos vendo. Nas nossas últimas aulas, nós vimos a respeito sobre orçamento público, pensando ali nos aspectos relativos ao planejamento governamental. Vimos também elementos de aspectos gerais e específicos, em especial no que tange à informação contábil, vendo os tipos de informação, os tipos de natureza informacional e pensando também no plano de contas, no PCASP, entendemos a estrutura do PCASP e é com base nessas informações que podemos partir agora para compreender as demonstrações contábeis do setor público, que é a nossa aula de hoje. Vamos entender as demonstrações contábeis. Será que as demonstrações contábeis elas diferem muito do que você já conhece a respeito da contabilidade na área privada ou será que não? É o que vamos descobrir. Na nossa aula de hoje nós temos como objetivos, veja só, compreender as principais demonstrações da contabilidade aplicada ao setor público. Vamos compreender quais as principais demonstrações que está relativo ao setor. Vale lembrar que quando a gente fala de demonstrações no setor público, de modo geral, a área pública é respaldada legalmente. Então, nós temos a Lei 4.320, ok? A 4.320, ela traz os seus anexos, trazendo exemplos de quais demonstrações, de quais tipos de demonstrações o contador ele deve se preocupar. Na Lei 4.320, nós temos 17 anexos, inclusive. Nós temos ainda como objetivo entender a estrutura dessas demonstrações. Vamos visualizar, enxergar essas demonstrações inerentes ao setor público. Vamos ainda visualizar as informações das classes do plano de contas na estrutura das demonstrações financeiras, e aqui é importante que você resgate o conhecimento que você viu na nossa última aula a respeito do plano de contas para enxergar o plano de contas através das demonstrações contábeis. O plano de contas ele serve como base ali para a elaboração das demonstrações contábeis. Vai ter um reflexo acerca das contas contábeis, ok? E vamos ainda compreender a visão orçamentária versus a visão patrimonial. Vamos discutir um pouco mais a esse respeito sobre a diferença entre estes dois tipos de informação, esses dois tipos de natureza informacional, ok? Então, nós temos aqui os nossos objetivos da nossa aula de hoje. E à medida que a gente vai avançando, é importante que você faça a ligação, o elo entre o orçamentário e o patrimonial, que são subsistemas diferentes, porém, cada um, claro, com suas características, porém, é importante lembrar que todos os subsistemas fazem parte de um único conjunto, um sistema informacional contábil. Então, é importante que você separe as informações, os tipos de informações que está sendo tratado, organize elas e através dessa organização que vamos expressar nas demonstrações contábeis. Você vai ver que cada demonstração contábil tem uma característica e essa característica está relativa, inerente ali aos tipos de subsistemas informacional, ok? Então agora acompanhe comigo no quadro, veja só, que as demonstrações contábeis do setor público, em relação às demonstrações contábeis, nós temos que lembrar a respeito da padronização. Então, a padronização dos procedimentos contábeis no setor público que devem ser observados pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, viabiliza a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, ok? Permitindo a promoção da transparência, não podemos perder de vista a transparência dos resultados orçamentários, financeiro, econômico e patrimonial do setor público. Então, as demonstrações contábeis vão contribuir para o aspecto da transparência. E como vimos, nós precisamos ter padronização através do plano de contas, do PCASP. E essas informações vão se refletir por meio das demonstrações contábeis a serem divulgadas. E nas demonstrações contábeis, as informações relativas ao setor público estará apresentado de maneira
consolidada. Nesse sentido, buscando aperfeiçoar as demonstrações contábeis do setor público brasileiro às necessidades informacionais dos usuários, tanto internos quanto externos. Então, nós temos a contabilidade como um sistema de informação contábil. Nós, como contadores, já conhecemos as demonstrações contábeis, já conhecemos características qualitativas da informação contábil e também quantitativas, e é importante que a contabilidade traduza a realidade do setor para os seus usuários, tanto o usuário interno, como um gestor público, por exemplo, quanto o usuário externo, como, por exemplo, a comunidade, consoante com o alinhamento das normas internacionais, que são as normas brasileiras de contabilidade, que é base fundamental para isso, e também a legislação vigente no país. Nós temos a Lei Federal 4320 de 1964. O Conselho Federal, por meio da Resolução 1133 de 2008, aprovou a NBCT 16.6, que trata das demonstrações contábeis. Então, nós temos a NBCT-SP 16.6 e nós temos também a legislação trazendo fundamentos para a elaboração das demonstrações contábeis. Nós temos anexos na Lei Federal 4320, que traz exemplos, modelos das demonstrações contábeis a serem tratadas no setor. E também nós temos a NBCT 16.6, que também vai contribuir nesse sentido. Assim, as demonstrações contábeis, elas são relevantes na gestão pública, pois além de evidenciarem a situação e as variações ou modificações que ocorrem ali no patrimônio público, assumem um papel de relevância para o país, possibilitando a tomada de decisão. A contabilidade não perde de vista este aspecto por parte dos gestores públicos, promovendo o accountability, que é a responsabilização, promovendo a transparência, que, como eu falei, é um aspecto que não pode se perder de vista, e a instrumentalização do controle social, que é a participação da comunidade, ok? Esses elementos de transparência, responsabilização e controle social, nós iremos ver com mais detalhes na nossa próxima aula. Mas é importante que você tenha em mente que as demonstrações contábeis, elas são sim relevantes para uma gestão pública, são fundamentais para o gestor, para uma tomada de decisão e para evidenciar a realidade do setor, ok? A realidade do setor público. E quando a gente fala a respeito das demonstrações contábeis, como eu já mencionei, nós temos que ter respaldado isso conforme as normas brasileiras de contabilidade e a Lei 4320, que vai trazer as bases para a elaboração das demonstrações contábeis. Nós temos então anexo que é trazido pela 4320, como eu mostro no próximo quadro. Acompanhe comigo. Nós temos no nosso quadro a Lei 4320 de 64, traz em seus anexos o balanço orçamentário. E aqui, novamente, é importante que você faça a ligação. Se estamos falando de orçamento, estamos falando do subsistema orçamentário, estamos falando de informações de natureza orçamentária, ok? Então perceba que existe uma base por detrás dessa demonstração, que é os subsistemas. E isso acontece através do PCASP, através do plano de contas. De maneira semelhante, nós temos balanço financeiro e balanço patrimonial, pelos anexos 13 e 14. Então, são anexos que você pode encontrar acessando pela internet, por exemplo, a Lei 4320, que vai trazer essas bases fundamentais, e essas demonstrações serão feitas com base naquela organização que nós vimos na nossa última aula acerca do PCASP, pensando ali nas classes, nas 8 classes, 8 grandes classes do PCASP, do plano de contas. Mas, além destes balanços, ok, que são orçamentário, financeiro e patrimonial, nós temos ainda a demonstração do fluxo de caixa, conforme o anexo 18, ok? Nós temos a DFC também envolvida aqui como uma demonstração essencial
para o setor. Nós temos ainda a demonstração das variações patrimoniais, que você já deve saber que equivale à DRE do setor privado, mas chamamos ela de DVP, demonstração das variações patrimoniais, conforme o anexo 15. Nós temos ainda a demonstração da mutação do patrimônio líquido, conforme o anexo 19, que é a chamada DMPL, ok? Então, a DMPL também é aplicável ao setor aqui, em especial para as empresas estatais, complementando o anexo de metas fiscais, conforme a resolução 1437 de 2013. E nós temos ainda um outro elemento que não representa em si uma demonstração contábil, mas é um elemento que complementa as demonstrações contábeis, que são as notas explicativas, incluídas também pela resolução 1437 de 2013, ok? E tudo isso é respaldado, é importante que você tenha isso em mente, que é respaldado legalmente, é respaldado conforme as normas brasileiras de contabilidade. E para que possamos visualizar um pouco mais sobre essas demonstrações, eu trago para você essa ilustração, onde nós temos o balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro e a demonstração das variações patrimoniais como demonstrações obrigatórias, ok? Temos ainda a demonstração do fluxo de caixa, que é obrigatória para os entes que têm estatais dependentes, e ainda as demonstrações das mutações do patrimônio líquido. As notas explicativas, elas são obrigatórias de qualquer forma, ok? De qualquer maneira. E agora, é importante, como eu falei no início da aula, que você faça a ligação entre os subsistemas informacionais, entre as classes do PCASP, ok? Para as demonstrações contábeis. E é nesse sentido que eu trago a próxima imagem, a próxima visualização a respeito dessa ligação, dessa relação entre os subsistemas e as demonstrações contábeis. Veja só, nós temos, nesta ilustração, nós podemos ver muito bem, que nós temos representado aqui o sistema de informação contábil, tendo respaldado conforme as normas brasileiras de contabilidade, que atendem ao processo de convergência, ok? Não esqueça disso. Então, nós temos esse sistema informacional com seus subsistemas, o orçamentário, o patrimonial. Neste caso aqui, o de controle está separado em compensação e custos por conta da NBC-T 16.11, mas aqui nós temos o subsistema relacionado ao controle, ok? Então, nós temos esses subsistemas e cada um deles servindo ali como base de informação para a elaboração das demonstrações contábeis, como, por exemplo, o orçamentário, ele serve de base para a elaboração do balanço orçamentário, ele também serve de base para a elaboração do balanço financeiro, serve de base para a DFC, o subsistema patrimonial, serve de base para a maioria das demonstrações contábeis aqui colocadas. Ok? Então, dessa forma, os subsistemas eles fornecem informações para a geração de relatórios contábeis. E é importante que você tenha isso em mente. Essa relação ela é muito importante. Através dos subsistemas informacionais, através da organização e padronização do PCASP, é que podemos elaborar as demonstrações contábeis. Agora nós vamos assistir a um vídeo que traz alguns elementos e resgata outros elementos acerca do MCASP, do Manual de Contabilidade. E em seguida voltamos para a aula. Até já! Olá, eu sou Renato Chaves e a gente vai falar aqui sobre o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, o MCASP, ok? Acesse o nosso site www.contas.cnt.br. Então vamos explorar um pouco aqui o que o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, tá? Que vem na sua 7ª edição, válida para o exercício 2017. Nós temos aqui a mesma estrutura
dos demais manuais, né, que foram editados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, a gente tem aqui uma parte geral, temos a parte 1, procedimentos contábeis orçamentários. Orçamentários praticamente não muda muita coisa, tá? Parte 2, procedimentos contábeis patrimoniais. Aqui nós temos algumas modificações relevantes, interessantes. Na parte 3, nós vamos ter procedimentos contábeis específicos, tá bom? Como contabilização do Fundeb e outras questões mais específicas da contabilidade. Na parte 4, nós vamos ter o plano de contas aplicado ao setor público e na parte 5, a gente vai ter as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Os requisitos obrigatórios relacionados ao reconhecimento, mensuração e evidenciação das transações e dos eventos nas demonstrações contábeis são especificadas no MCASP. Então, este é um documento oficial importante para todos aqueles que lidam com a contabilidade, com o registro tanto orçamentário, patrimonial, devem observar as regras que estão no MCASP. Em caso de eventuais conflitos com outros normativos, prevalecem as disposições do manual, aplicando-se subsidiariamente os conceitos descritos nas demais normas, observada a seguinte ordem, né? Norma Brasileira de Contabilidade, NBCT-SP, relativa ao assunto, a Norma Brasileira de Contabilidade 16.1 a 16.11, nas partes não revogadas, e a Norma Brasileira de Contabilidade, estrutura conceitual. Então, esse manual já está de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, ok? As disposições das normas internacionais de contabilidade, das IPSAS, editadas pelo IPSASB, podem ser observadas em caráter residual e não obrigatório. Tá? Mais uma informação aqui, a gente traz sobre os procedimentos contábeis patrimoniais, né? Algumas novidades que surgiram. Por exemplo, nos elementos das demonstrações contábeis, lá no ativo, passivo, patrimônio líquido, tem a conceituação do que é ativo e do que é passivo. Tá? Variações patrimoniais aumentativas e diminutivas e o resultado patrimonial. Mensuração de ativos e passivos, muito importante. Estoques, ativo imobilizado e ativo intangível. Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão, né? Outro ponto importantíssimo do manual. Aqui a novidade, né, que traz nesta 7ª edição, receita de transação sem contraprestação e receita de transação com contraprestação, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, e o reflexo patrimonial das despesas de exercícios anteriores. Então, essa é uma breve apresentação do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, né, 7ª edição. E lembrando que nós oferecemos o curso Contabilidade Pública no site contas.cnt, acesse www.contas.cnt.br, ok? Para você obter maiores informações sobre esse curso que está de acordo com o Manual de Contabilidade. E você também pode se inscrever aqui abaixo, tá bom, no nosso canal, para obter informações mais detalhadas, mais pormenorizadas sobre os assuntos de auditoria, contabilidade e gestão pública. É isso aí. Muito bem, como você pôde perceber, o MCASP é um manual rico de informação, fácil de manusear. O MCASP ele vai trazer dentro dele bastante elementos dentro das normas brasileiras de contabilidade, ok? Ele vai sintetizar este conteúdo e também trazer especificidades em relação ao setor, porque tem eventos contábeis relativos ao setor que são tratados de maneira diferente. Essas especificidades são trazidas também pelo MCASP. Então, o manual de contabilidade aplicado ao setor público, que você pode acessar pelo site do Tesouro Nacional, ok? É um material fundamental para se ter ao lado como contador para acessar, consultar esse material, checar algum conceito relativo a algum evento contábil, é possível verificar por meio do MCASP também, ok? Muito bem, dando continuidade então à nossa aula, vamos entrar falando agora das demonstrações contábeis, pensando nos tipos de demonstrações contábeis que vimos listados agora há pouco. Veja só, o primeiro deles é o balanço orçamentário. O balanço orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias
confrontando o orçamento inicial e suas alterações, se houverem, com a execução, demonstrando o resultado orçamentário. Então, o balanço orçamentário, ele é elaborado por meio do subsistema orçamentário e vai trazer à tona de maneira organizada as receitas e as despesas orçamentárias, comparando aquilo que foi fixado em termos de despesa e executado também, e também as receitas previstas junto com as receitas executadas. Isto é, haverá uma comparação ali entre o que foi planejado e aquilo que foi executado, ok? Essas alterações orçamentárias, elas estão relativos aos créditos adicionais, ok? Então, se houve mudanças no orçamento, essas mudanças são evidenciadas também por esta demonstração. E o balanço orçamentário objetiva basicamente registrar os elementos do orçamento público nos termos em que este foi aprovado pelo Poder Legislativo, lembrando que os instrumentos de planejamento são pautados pela 4320, ok? Essa demonstração irá ainda registrar a execução orçamentária com as mudanças, modificação que vão sendo introduzidas, isto é, as alterações orçamentárias, vai ainda registrar a posição dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando elas com as previsões iniciais. Como era o planejamento, como foi o planejamento e o que realmente foi executado. O balanço orçamentário vai trazer essa comparação de maneira explícita, de maneira destacada, ok? E, de acordo com o artigo 102 da Lei Federal 4320, o balanço orçamentário ela demonstra as receitas e as despesas previstas em confronto com as realizadas. Então, a essência do balanço orçamentário é justamente essa. É ser um relatório que é pautado no subsistema orçamentário, que é pautado nas classes 5 e 6 do PCASP, ok? Para demonstrar esse planejamento e para demonstrar a realização. O balanço orçamentário é apresentado, neste caso, como um quadro de contabilidade com duas seções. Um quadro com duas partes, em que se distribuem as receitas previstas e as realizadas, e as despesas fixadas e também as despesas realizadas, igualando-se às somas opostas com os resultados, o previsto e o realizado, sempre colocando essa comparação, o previsto e o realizado, ok? E demonstrando ao final o resultado, se é um déficit ou superávit orçamentário, ok? Então agora eu vou trazer a você uma ilustração, uma imagem deste balanço orçamentário para que possamos enxergar com mais detalhes como é essa organização dos quadros. Então nós temos uma organização em dois quadros ou em duas partes neste balanço orçamentário, onde serão destacadas as receitas e também as despesas. Veja só, nós temos no quadro, de um lado, a receita, do outro, as despesas. Lembre-se que estamos tratando do subsistema orçamentário, quando falamos a respeito do balanço orçamentário. Do lado da receita, nós teremos informações como, por exemplo, a categoria econômica, então uma informação que será destacada no balanço orçamentário. Nós também teremos, ou podemos ter, a origem, quando a gente fala de receita. Então você deve lembrar dessas classificações que nós vimos na nossa primeira aula. E quando a gente fala a respeito de despesa, nós teremos os grupos de despesas destacados, evidenciados. Nós também teremos as dotações como uma informação dentro do balanço orçamentário. E sempre nós teremos uma comparação entre o previsto e o realizado. Pode ser que tenhamos um modelo de balanço orçamentário com o previsto inicial, aquilo que foi previsto inicialmente, e em seguida uma previsão ajustada, chamada de previsão atual, que vai incluir as alterações
orçamentária e, em seguida, a realização. Isto é um modelo possível de se ter em relação ao balanço orçamentário. Mas o modelo trazido pela 4320, ele é bem simplificado. É apenas a previsão e a execução, como eu ilustro para você no slide seguinte. Veja só. Nós temos aqui no nosso slide o balanço orçamentário, trazendo de um lado as receitas e do outro lado as despesas. É por isso que o balanço orçamentário ele representa dois quadros. Nós temos um quadro que refere-se às receitas e um outro quadro que refere-se às despesas, ok? E quando a gente pensa nas receitas, nós temos as receitas correntes, as receitas de capital organizadas dentro da estrutura do balanço orçamentário. Nós temos a informação daquilo que foi previsto em termos de receitas e também a sua execução. Então, se houver, por exemplo, alguma alteração orçamentária, é possível adicionar uma coluna a mais aqui para destacar essa previsão ajustada que foi feita em termos de orçamento. E nós temos ainda uma coluna para a diferença. Qual a diferença desses valores? De maneira semelhante, no lado das despesas, nós temos as despesas correntes e nós temos as despesas de capital, onde nós teremos numa coluna as despesas fixadas e também as executadas, juntamente com as suas diferenças, ok? Então nós temos a fixação da despesa e a execução das despesas. Porém, em algumas versões do balanço orçamentário, é possível detalhar a execução para demonstrar os estágios de execução da despesa, colocando o empenho, a liquidação e o pagamento. Então, é possível ter um detalhamento na coluna de execução para trazer mais informações a respeito do empenho, liquidação e pagamento. Então, a coluna de execução ela pode ser detalhada, ok? Mas, a princípio, conforme a 4320, segundo o anexo trazido pela lei, o modelo do balanço orçamentário é este. E, ao final, nós teremos o resultado, seja um superávit, seja um déficit, demonstrando, assim, uma comparação entre as receitas e entre as despesas. Então, nós vimos, podemos, então, visualizar dessa forma o balanço orçamentário. Esta é a estrutura do balanço orçamentário. A gente observa o subsistema orçamentário, lembramos ali das classes 5 e 6, relacionado ao orçamento, ok? E organizamos essas informações num relatório conforme a 4320. Este é o balanço orçamentário, que vai trazer informações a respeito do planejamento e da sua execução. Mas nós temos outras demonstrações também, como, por exemplo, o balanço financeiro. Então, não se assuste com o nome, ok? O balanço financeiro, ele vai trazer à tona algumas informações adicionais que o balanço orçamentário, ele não traz, ok? Veja só, nós temos no quadro que o balanço financeiro evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, ok? Então, nós temos as informações a respeito de receitas e despesas orçamentárias, tal como o balanço orçamentário já apresenta, mas o balanço financeiro ele vai além, ele vai envolver como informação os ingressos e dispêndios extra-orçamentário, aquilo que ficou por fora do orçamento, aquilo que era extra-orçamentário será considerado nessa demonstração, ok? Entenda por ingresso como receita e dispêndio como despesas, ok? Então, ingressos são receitas e dispêndios são despesas. Neste caso, extra-orçamentário. E vai ter ainda como informação os saldos de caixa, os valores de caixa relativo ao exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, fazendo uma espécie de conciliação ali com o caixa. Então, nós temos esse conjunto de informações, não apenas de caráter orçamentário, mas também temos informações de caráter extra-orçamentário e informação de caráter financeiro, ok? Esse é o balanço financeiro. Ele estende o nível de informação.
O balanço financeiro, nesse sentido, ele vai discriminar a receita orçamentária realizada por destinação de recursos, vai discriminar a despesa orçamentária executada por destinação de recursos e o montante não pago como parcela retificadora. Vai ainda destacar as transferências ativas e passivas, decorrentes ou não da execução orçamentária. Então, aqui envolve todas as transferências, não só as orçamentárias, mas aquelas que são independentes do orçamento também. Haverá ainda o saldo inicial e o saldo final das disponibilidades, trazido aqui como informação, e ainda teremos os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários. Então, tudo isso será o conjunto de informações trazido pelo balanço orçamentário. E agora eu trago uma visualização do balanço financeiro, né? Estamos falando do balanço financeiro, desculpa. O balanço financeiro é um quadro, então, nesse sentido, da contabilidade, com duas seções também, com receitas e com despesas, em que se distribuem as entradas e as saídas. Então, estamos pensando em termos de entradas e saídas, de numerários, ok? Demonstrando-se as operações de tesouraria e de dívida pública, igualando-se as duas somas com os saldos de caixa inicial e o existente. Então, repare que há uma espécie de conciliação ali, partindo desde o orçamento até chegar no caixa. E para que possamos visualizar um pouco melhor a estrutura, eu trago essa visualização aqui a você, onde nós temos de um lado os ingressos. Lembre-se que ingressos são receitas e temos do outro os dispêndios, que são as despesas. Nós teremos informações de caráter orçamentário aqui. Receita orçamentária, despesa orçamentária, mas lembrando que aqui a receita orçamentária é a receita orçamentária executada e a despesa orçamentária é a despesa orçamentária executada também, que envolve as classes 5 e 6 do PCASP. Nós temos ainda as transferências financeiras e as concedidas. E aqui independe da execução orçamentária, ok? Essas transferências podem ser decorrentes da execução orçamentária, mas também envolve aquelas que não são. E nós temos ainda os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários, ok? Que vai ter um impacto no caixa. Então, nós temos recebimentos, nós temos pagamentos e nós temos ainda um resgate das informações do saldo anterior relativo ao caixa e o saldo para o exercício seguinte. Então, quando a gente pensa nesse saldo anterior, são as disponibilidades que nós encontramos. Nós temos como informação, por exemplo, lá no balanço patrimonial. Então, nós temos essa informação resgatada para essa estrutura do balanço financeiro também, ok? Além disso, de acordo com a norma brasileira de contabilidade 16.6, apresenta em consonância com a lei 4.320 o balanço financeiro como uma demonstração obrigatória. Contudo, de acordo com o padrão internacional de contabilidade, entende-se que essa demonstração deva ser abolida. E isso aqui é uma curiosidade que eu trago a você, uma vez que, pelo novo padrão, é apresentada a DFC, demonstração dos fluxos de caixa. Existe uma discussão entre profissionais, entre especialistas, de que o balanço financeiro ele deva ser abolido, mas isso está em discussão ainda, ok? Como contadores, nós devemos elaborar o balanço financeiro em razão da lei, em função da lei que está ainda em vigor. Mas é importante que você entenda que a contabilidade ela é dinâmica e a todo momento ela está mudando. Então, atualmente, existem discussões no sentido de abolir o balanço financeiro em prol da DFC, da demonstração dos fluxos de caixa, ok? Enquanto a demonstração ainda não é abolida, nós devemos atender à legislação, nós devemos trazer essas informações na estrutura, porque repare que o balanço financeiro ele complementa, em certo sentido, o balanço orçamentário por trazer informações extra-orçamentárias, por exemplo, por trazer informações relativo ao caixa, trazendo um nível de informação um pouco maior. Então, nós temos o balanço financeiro como uma demonstração contábil obrigatória e especialistas ainda estão discutindo a respeito dela. Estamos
na contabilidade do setor público que ainda está sofrendo por mudanças, ainda está ocorrendo algumas mudanças, ok? Bem, agora indo para uma outra demonstração, veja só, o balanço patrimonial. Essa demonstração, você provavelmente já conhece ela muito bem, essa demonstração. O balanço patrimonial é estruturado em ativo, passivo e patrimônio líquido e evidencia tanto qualitativamente quanto quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública. Então, se estamos pensando no balanço patrimonial, estamos pensando, como nós já vimos nas nossas últimas aulas, estamos pensando no patrimônio da entidade, ok? Então, o balanço patrimonial é tal como você já conhece, com ativo, passivo e patrimônio líquido. E, de acordo com a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, ficou caracterizado que, além da classificação rígida tida pela 4320, é necessária a identificação de instrumentos que facilitem a transparência e a evidenciação das contas públicas. Então, o balanço ele vai ser expresso de maneira a favorecer sempre a transparência, a evidenciação das contas públicas, a transparecer mais as informações. E isso, novamente, respaldado pelas leis. Então, nós temos a Constituição Federal, nós temos a 4320, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz muito forte este elemento da transparência e do controle social. E isso acaba refletindo dentro do balanço patrimonial. E se estamos pensando no balanço patrimonial, estamos pensando nas classes 1 e 2 do PCASP, ok? É importante ter isso em mente. E se estamos pensando nessa evidenciação de contas públicas, estamos pensando nas variações patrimoniais, que, pelo PCASP, representam as classes 3 e 4. Então, o balanço patrimonial traz à tona a evidenciação contábil adequada, será aquela que permite a produção de demonstrativos conforme a natureza e as exigências dos usuários das informações contábeis, aqui incluindo os órgãos institucionais do Poder Executivo, Legislativo e do Judiciário. Então, as demonstrações contábeis devem atender aos usuários das informações, ok? Não apenas ao usuário interno, mas também ao usuário externo, trazendo de maneira clara a natureza das informações contábeis, trazendo de maneira clara as informações que traduzem os fatos contábeis. E em relação à estrutura do balanço patrimonial, a estrutura do balanço patrimonial ela não é diferente do que você já conhece. Se você sabe montar um balanço patrimonial para as entidades privadas, você não terá dificuldades para elaborar um balanço patrimonial para uma entidade pública, porque a estrutura ela é a mesma. Então, veja só. Segundo a norma brasileira de contabilidade, estrutura conceitual que equivale ao CPC 00 dos setores privados, do setor empresarial, ok? Então, nós temos os elementos conforme a NBC, que são o ativo, o passivo, que vão ser respaldados pelas classes 1 e 2, lá do PCASP, ok? Então, a gente precisa do PCASP nas classes 1 e 2 para montar ou elaborar as demonstrações contábeis no que tange ao balanço patrimonial. Nós temos ainda a receita e despesa, que são de caráter patrimoniais, ok? A variação patrimonial aumentativa e a variação patrimonial diminutiva, isto é, as classes 3 e 4 do PCASP, ok? Então, nós temos as classes 1 e 2 para ativo e passivo, 3 e 4 para receita e despesa. Lembrando que essa receita e essa despesa estão no subsistema patrimonial. Então, é importante ter essa distinção entre subsistemas. E no subsistema patrimonial, todos os elementos são reconhecidos conforme o regime de competência. Então, a receita e a despesa são reconhecidas aqui pelo regime de competência, ok? É importante lembrar disso também. E nós temos as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas. Isto é, todos esses elementos são elementos patrimoniais. E nós teremos, assim, o nosso balanço patrimonial com ativo subdividido em circulante e não circulante.
nós teremos também o passivo com circulante, não circulante, e ainda o patrimônio líquido, que representa os recursos próprios. Então, o ativo e o passivo são elaborados com base nas classes 1 e 2 do PCASP. Junto ao balanço patrimonial, nós podemos ter ainda o ativo e o passivo compensado, que vai nos remeter àquele subsistema de controle. Então, nós vimos sobre o subsistema de controle. Então, aquele subsistema ele vai subsidiar essas informações que vão corresponder às classes de número 7 e 8 do PCASP. Então, nós temos essa informação adjunta ao balanço patrimonial e ainda, em atendimento a 4320, nós teremos o ativo financeiro e ativo permanente e, do outro lado, o passivo financeiro e o passivo permanente. Mas essas informações, é importante lembrar, são linhas que vêm após as demonstrações contábeis, vêm como informação complementar em atendimento a 4320 e por elas nós teremos o superávit financeiro, ok? Expresso ali após o balanço patrimonial. Então nós temos essas informações representadas na estrutura do balanço patrimonial. Nós temos o balanço patrimonial em si, nós temos as contas de compensação, que são os atos potenciais da administração aqui colocados como controle, e nós temos uma informação, outra informação adjunta ao balanço patrimonial, que vem após ele, que é a informação do superávit financeiro em atendimento a 4320. Então, esta é a estrutura do balanço patrimonial, e ela não é diferente do que você já conhece, ok? Mas, só para resgatarmos um pouco alguns conceitos, o que é ativo pela visão do setor público? O que é o ativo? O que é o passivo? Veja só. Ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado. Então, este é um conceito muito similar ao trazido pelo CPC 00. Aqui é trazido pela Norma Brasileira de Contabilidade voltado ao setor público, ok? Então, o ativo ele é um recurso controlado. Basta que a entidade tenha o controle daquele recurso para ser considerado um ativo. Então, é necessário o controle, ok? Não necessariamente a posse. Às vezes a entidade ela não tem a posse de um determinado bem, mas ela detém um controle. Se ela detém um controle, aquele recurso ele é um ativo. Se está sendo controlado no presente por conta de um evento passado, como, por exemplo, a aquisição de um maquinário. Então, houve uma transação passada, que é a transação de aquisição de um maquinário, e por conta dessa transação, a entidade ela pode controlar um recurso, ok? Então, isto é um ativo. E, por outro lado, nós temos que passivo é uma obrigação presente derivada de eventos passados, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. Essa saída de recursos geralmente é tido por meio de pagamentos, por meio de saída de valores monetários de caixa, ok? Ou valores monetários de banco. Então, há uma obrigação presente que também é um resultado de um evento passado. Então, existe lá no passivo uma obrigação a pagar, ok? E a extinção dessa obrigação ela se dá em função de uma saída de recursos. E ainda, um ativo ele deve ser reconhecido em relação ao reconhecimento quando atender a esta definição, a definição de ativo, no caso de um ativo, ou passivo, se for um passivo, e puder ser mensurado de maneira confiável, ok? De maneira que observe aquelas características qualitativas que nós vimos na nossa última aula, levando em consideração as restrições sobre a informação contábil. E essa mensuração refere-se ao ativo ser avaliado de forma confiável. Então, o ativo ele precisa ser mensurável e precisa ser avaliado de maneira confiável. Isso para permitir o reconhecimento do recurso no balanço patrimonial, para reconhecer um
ativo. Então, é necessário atender a essas condições. Porém, por outro lado, nós temos uma terminologia nova no setor, que é o desreconhecimento, que embora a terminologia seja nova, o conceito não é. Veja só, desreconhecimento é o processo de avaliar se ocorreram mudanças desde a data do relatório anterior que justifiquem a remoção ou a retirada do elemento que tenha sido previamente reconhecido nas demonstrações contábeis, bem como remover esses itens se tais mudanças ocorrerem. O desreconhecimento é o processo contrário, ok, do reconhecimento. É a retirada de um elemento do ativo. E essa retirada, geralmente, quando acontece, acontece uma baixa que é lançada no resultado. É lançada como uma demonstração, é lançada como uma variação patrimonial, ok? Então, ocorre uma baixa quando há um desreconhecimento. Como, por exemplo, se a entidade ela adquire um terreno, por exemplo, ela vai reconhecer esse terreno no seu ativo, porque esse terreno é um recurso controlado pela entidade. No entanto, se a entidade ela realiza a venda deste terreno, ela vai desreconhecer este terreno. Isto é, vai remover esse terreno do ativo em função da baixa, em função da venda, ok? Então, ela vai realizar uma baixa. Então, nós temos, apesar do conceito, este conceito de desreconhecimento, ele não é novo, mas a terminologia, ela é nova. Então, a contabilidade, ela também traz neologismos no setor, que é justamente o desreconhecimento. Bem, agora eu trago a você uma questão de reflexão para pensarmos juntos, que é o seguinte: o patrimônio público é somente relativo às entidades públicas ou é relativo às entidades que compõem a administração pública? Qual é a sua opinião sobre essa questão? Darei um instante a você para você colocar seu pensamento, sua reflexão e em seguida voltamos para a aula. Até já! Muito bem, voltando então para a nossa aula, recebi aqui uma contribuição que quero já de imediato agradecer pelas contribuições, vou ler. O patrimônio público é relativo também às entidades que compõem a administração pública? Sim, o patrimônio público é relativo às entidades que compõem a administração pública. É importante lembrar que nós temos as sociedades de economia mista, onde nós temos uma mistura, como o nome já pressupõe, uma mistura entre recursos públicos e recursos privados. Então, em sociedade de economia mista, por exemplo, essas sociedades devem atender ao PCASP, devem atender aquilo que é trazido pelo MCASP, ok? Então, nós devemos pensar
nos recursos públicos, no patrimônio público da entidade que é passível de se contabilizar, ok? Muito bem, agora dando sequência ao nosso conjunto de demonstrações contábeis, nós temos a DVP, a demonstração das variações patrimoniais. Acompanhem comigo. A demonstração das variações patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas também, decorrentes da execução orçamentária. O resultado patrimonial, ok, do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas, aumentativas e diminutivas. Entenda que resultado patrimonial é o equivalente ao lucro líquido, que você já conhece pela DRE, pela demonstração do resultado do exercício. Aqui a gente muda um pouco a terminologia, mas na essência é a mesma essência da DRE, da demonstração do resultado do exercício. E variações quantitativas aumentativas se referem às receitas, enquanto que as diminutivas referem-se às despesas. E aqui nós estamos pensando nas classes 3 e 4 do PCASP para a elaboração da demonstração das variações patrimoniais. E nós temos as variações quantitativas, que são aquelas decorrentes de transação do setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio. E aqui é importante lembrar, pense lá na DRE. Quando a DRE gerou um lucro de 10 mil, por exemplo, esses 10 mil é levado para dentro do patrimônio líquido. Então, há uma modificação no montante do patrimônio líquido quando temos um resultado do período, ok? E aqui também não é diferente. Nós temos variações que aumentam ou diminuem, que é composto por receitas e despesas, e o conjunto deste aumentar e diminuir vai impactar o patrimônio líquido da entidade. Então, o conceito é o mesmo. E nós temos ainda as variações de caráter qualitativa, que são aquelas decorrentes de transações no setor público, que alteram a composição dos elementos patrimoniais, mas sem afetar esse montante do patrimônio líquido. Trata-se de uma permutação. Então, quando ocorre, por exemplo, uma permutação, esse valor permutativo ele só vai alterar a composição patrimonial, mas não irá impactar em termos de valores, não irá impactar em termos de valores dentro do patrimônio líquido. O patrimônio líquido ele vai ter aquele seu mesmo valor, ok? Então, são elementos que são destacados, evidenciados, demonstrando que eles não afetam o patrimônio líquido, mas alteram a sua composição, ok? Como, por exemplo, a venda de um veículo sem a perda e sem o ganho. Então, quando temos uma venda de um veículo sem a perda e sem o ganho, há uma permutação. Trocou-se, entre aspas, o veículo por um valor monetário, mas não impactou no montante total do patrimônio. Então, é nesse sentido. Alterou a composição, mas o montante não foi afetado. Nós vamos visualizar isso já já. O resultado patrimonial do período, que impacta o PL da entidade, é apurado pela diferença entre as variações quantitativas aumentativas, a VPA, e as diminutivas, as VPD, ok? Então, receitas e despesas. E a comparação ou a confrontação entre as aumentativas e as diminutivas poderá fornecer um resultado superavitário, que você conhece na entidade privada como sendo lucro, ok? Então pode ocorrer um superávit. Em casos mais raros, pode ser um resultado nulo, quando a VPA se equivale à VPD, ou pode ser ainda deficitário, quando a VPA é menor que a VPD, isto é, quando ocorre um prejuízo, mas prejuízo é uma terminologia utilizada para o setor privado. Então, nas entidades públicas ocorre um déficit em termos de resultado patrimonial. E resultado patrimonial refere-se ao desempenho da entidade, o desempenho operacional da entidade num determinado período, ok? Nesse sentido, a DVP tem uma função semelhante, à DRE, ok? Do setor privado. Contudo, ressalta-se que a DRE apura o resultado em termos de lucro
o prejuízo líquido do período. No setor público, nós temos o superávit ou déficit. No setor público, o resultado patrimonial, que é o superávit ou déficit, é a evidenciação das variações patrimoniais quantitativas no período, possibilitando informações para o planejamento orçamentário, a contabilidade de custos, a transparência, o controle social, por trazer informações a respeito do desempenho operacional da entidade pública num determinado período. É por isso que nós temos a DVP, demonstrando ali as modificações patrimoniais, os ingressos e as saídas em termos de receitas e despesas patrimoniais que vão evidenciar essas informações e contribuir para a transparência, por exemplo, para o controle social. E agora eu trago uma visualização a você da DVP, lembrando que a DVP ela é equivalente à DRE, a demonstração do resultado do exercício. Então nós temos as variações aumentativas e as variações diminutivas. Veja só. Aqui demonstrado as variações patrimoniais quantitativas, que são as aumentativas, podendo ser as receitas. Nós temos receitas, nós temos também despesas, que são as variações patrimoniais diminutivas. Então, despesas vão compor a estrutura. E pela diferença das receitas com as despesas, nós teremos um resultado, ok? Nós teremos aqui um resultado patrimonial do período, um resultado do desempenho da entidade pública no período. Adjunto a essas informações, nós temos a variação patrimonial qualitativa, que é um quadro que traz ali os itens que não impactaram no patrimônio líquido, mas que tiveram uma modificação em termos de composição patrimonial, ok? Então, eu trago uma visualização um pouco maior para você, trazendo aqui um exemplo do demonstrativo, onde nós temos as variações patrimoniais aumentativas, ok? São as receitas, e aqui são resgatados as receitas. Lembre-se que as receitas aqui são aquelas reconhecidas segundo o regime de competência, porque estamos no subsistema patrimonial, ok? Então é importante ter isso em mente. Nós temos as variações patrimoniais diminutivas, que são as despesas conforme a competência. Então nós temos dois quadros também, trazendo essas variações e a comparação entre elas. E aqui, ao final, o resultado. Variações patrimoniais aumentativas menos variações patrimoniais diminutivas, dando assim um resultado. Um exemplo com um numerário. Aqui eu trago um outro exemplo, mas com numerário, onde nós podemos ver que neste exemplo nós temos variações patrimoniais aumentativas no valor de 1.070 e diminutivas no valor de 340, ok? Então nós temos uma comparação entre esses valores que dá à entidade pública um superávit ou um déficit, ok? E esse valor vai impactar no patrimônio líquido da entidade. Adjunto a este quadro, que representa a DRE, mas é a demonstração das variações patrimoniais, nós temos as variações qualitativas destacados, ok? Isto é, os itens permutativos, aquilo que não impactou no valor do patrimônio, mas que teve alteração em termos de componentes. Assim, além das variações quantitativas, é possível levantar variações qualitativas que dizem respeito às alterações ou modificações nos componentes patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. Então, essa permutação ela não impacta no montante do PL, no montante do patrimônio líquido, ok? Bem, assim, nós temos a DVP, a demonstração das variações patrimoniais. E eu trago a você mais uma questão de reflexão. Veja só, qual a importância da demonstração das variações patrimoniais para a transparência pública, para o controle social? Qual a importância dessa demonstração para a transparência? Qual a importância dessa demonstração para o controle social? Coloque sua opinião. Darei um instante a você e em seguida voltamos para a aula. Até já!
Muito bem, voltando então para a nossa aula, qual a importância da DVP para o controle social e para a transparência? É importante lembrar que a DVP ela exerce uma função semelhante à DRE, que é trazer à tona o desempenho operacional da entidade. Como está o desempenho das entidades públicas? Então é importante essa informação para o controle social, para que a comunidade, para que a sociedade tenha isso em mente, ela saiba de maneira contabilizada qual foi o desempenho da entidade no setor. Será que o desempenho ele contribuiu para aumentar o patrimônio público ou será que não? Então é nesse sentido que a DVP ela traz essas informações e essas informações devem ser expressas com transparências, por meio dos portais de transparências e outros meios também que ajudam a promover essas informações contábeis a toda a população e a todos os usuários, ok? Então, nós temos a DVP relativo, trazendo esse aspecto do desempenho da entidade. Bem, dando continuidade, nós temos uma outra demonstração a ser tratada também, veja só, que é a DFC, a demonstração dos fluxos de caixa, que também não é diferente do que você já conhece do setor privado, ok? A demonstração dos fluxos de caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análises sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento do serviço público. Isto é, a DFC ela permite ao usuário da informação, ela permite uma capacidade de projetar, uma capacidade preditiva acerca das informações de caixa, elaborando-se assim análises das informações em torno do caixa, ok? Sobre eventos futuros. Então é possível entender pela análise da DFC a capacidade de manutenção da entidade pública em manter um determinado serviço, um serviço que precisa de manutenção. Por uma análise da DFC é possível entender qual é essa necessidade. Será que vai precisar de mais caixa ou menos caixa em relação a atender às manutenções de serviços públicos, por exemplo. Então, aqui nós temos a DFC com uma demonstração muito importante para atender a essa questão. E ela deve ser elaborada pelo método direto ou indireto, evidenciando as movimentações de caixa e seus equivalentes, que inclui bancos e inclui também aplicações financeiras de curta duração ou de liquidez imediata, ok? E a DFC, ela pode ser organizada em fluxos. Ela é organizada em fluxos, por isso que chama-se fluxos de caixa. Nós temos os fluxos das operações, que vai compreender os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados à ação pública. Entenda que aqui, ingressos refere-se ao recebimento. Então, estamos pensando do ponto de vista do caixa, estamos pensando no recebimento de valores monetários no caixa, ok? E também estamos pensando acerca dos desembolsos, isto é, dos pagamentos relacionados à ação pública, à ação governamental, ok? Nós temos ainda os fluxos dos investimentos, enquanto que as operações vai destacar elementos relacionados à operação da entidade, os investimentos estarão mais ligados às entradas e saídas de caixas relativo à aquisição de patrimônio, por exemplo, ou relativo à venda de patrimônio, que vai incluir ali os recursos relacionados à aquisição e alienação de ativo no ativo não circulante, ok? Recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos e outras operações de mesma natureza. Então as operações relacionadas aos fluxos de investimento, elas estão ligadas ao ativo não circulante, como, por exemplo, uma aquisição de um imobilizado ou a venda de um ativo, ok? Então, nós temos os fluxos de investimentos. E nós temos ainda os financiamentos, que incluem os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamento. Quando a entidade ela realiza um empréstimo, por exemplo, ela vai contabilizar lá uma entrada no caixa deste valor do empréstimo e vai registrar a obrigação de empréstimos a pagar, ok? Então, nós temos esta operação relativo à demonstração dos fluxos de caixas para os fluxos de
financiamento. Então, a entidade está buscando financiar ali as suas operações por meio de recursos de terceiros. Então, nós temos isso trazido na DFC. E para ilustrar a DFC, eu trago esta visualização, onde nós temos os fluxos operacionais de investimento e de financiamento, também novamente organizados em duas seções ou em duas partes, trazendo os fluxos novamente, tanto de um lado quanto do outro, porém, do lado esquerdo, os ingressos, isto é, tudo aquilo que entrou no caixa, tudo aquilo que entrou no banco da entidade pública. E os desembolsos ou os dispêndios, que são os pagamentos, tudo aquilo que a entidade pagou. Então, por exemplo, se a entidade pagou fornecedores, haverá na DFC o pagamento a esses fornecedores. Se a entidade ela recebeu valores relativos a receitas tributárias, ok? Entrou no caixa valores relativos a receitas tributárias, então ela vai ter um registro dessa informação, de que entrou um valor acerca de receitas tributárias, ok? Um valor de caixa. E assim por diante. Então nós temos os fluxos, cada um deles separados, organizados, ok? Então nós temos aqui, por exemplo, uma alienação de ativos, de bens móveis também, trazendo essas informações, tanto de entradas quanto de saídas, e assim ao final evidenciando qual que é o saldo de caixa, qual que é o valor de caixa disponível no período anterior, qual que é o valor de caixa disponível para o próximo período. Então nós temos a DFC organizada dessa maneira, que traz as informações a respeito do caixa da entidade, a respeito da capacidade da entidade em realizar ou não pagamentos. Então, por meio da DFC é possível identificar a capacidade da entidade em dar manutenção aos serviços públicos também. Então, por isso que a DFC ela se faz tão importante. Bem, agora nós teremos um momento de perguntas, onde você pode pôr suas reflexões, suas contribuições, e darei um instante a você e em seguida voltamos para a aula. Até já!
Muito bem, voltando então para a nossa aula, recebi aqui algumas contribuições. A primeira diz assim: todo ano é lançado um manual? Nós temos o PCASP, nós temos o MCASP, e este manual, que já está na sua 7ª edição, ele é revisado anualmente, ok? Então, periodicamente, tanto o manual quanto o PCASP, ele é revisado e atualizado. Então, nós temos constantemente atualizações acerca do MCASP e também do PCASP. Então, você pode acessar o site do Tesouro e checar quais as datas anteriores que foram atualizados, o MCASP e o PCASP, e identificar as informações atualizadas. Então, é importante ter essa atenção que essas informações do MCASP e do PCASP são atualizadas anualmente, ok? Um outro questionamento que eu recebi é explicar sobre as classificações de receitas e despesas corrente de capital. Então, vamos pensar no corrente e no capital. O corrente, ele visa atender uma necessidade do período, como, por exemplo, uma compra ali relacionada ao material de escritório da entidade. Então, é uma necessidade do período. Então, uma manutenção rápida ali para uma ala hospitalar, por exemplo. Então, deu uma manutenção atendendo uma necessidade do período. O de capital vai envolver ali o capital, o patrimônio da entidade, vai envolver o patrimônio, como, por exemplo, a alienação de bens. Envolve o patrimônio? Envolve. Então, está relacionado ao capital. Então, se a gente pensar no patrimônio, vai constituir patrimônio público, vai constituir patrimônio público, então é de capital. Então, é nesse sentido que nós temos as diferenças entre corrente e de capital. O corrente, ele visa atender à necessidade do período, lembrando que o orçamento ele está ocorrendo para cada ano ocorre o orçamento. E o de capital, não, ele vai atender ali uma necessidade de capital, isso é, de constituição do patrimônio público, ou então vai ter um impacto relacionado ao patrimônio da entidade. Eu queria agradecer as contribuições recebidas, muito obrigado. Eu respondi já diversas perguntas por meio de materiais complementares, então acessem, caros alunos, os materiais construtores, tem vários materiais de perguntas e respostas que já foram respondidas. É que durante a aula não dá para responder todas as perguntas, mas as perguntas que não forem respondidas estarei respondendo posteriormente, ok? Bem, dando continuidade então à nossa aula, veja só, pensando uma comparação entre a visão patrimonial e orçamentária, ok? Vamos resgatar um pouquinho a respeito dessas informações. Segundo o artigo 58 da Lei 4.320, vamos lembrar que o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado uma obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Então, nós temos essa obrigação, e essa obrigação, no momento do empenho, ok? Trata-se de uma autorização apenas, é apenas uma autorização, ok? Não se trata aqui de uma obrigação relacionada ao passivo. Essa obrigação relativa ao empenho é uma autorização, então lembre-se disso. Isto é, autorizou a realização ou a execução de uma despesa. Apenas houve uma autorização, mas ainda não ocorreu o fato gerador, ok? Ainda não teve um impacto no patrimônio. Se estamos pensando na despesa, então a despesa numa visão orçamentária, ok? Neste momento, ela não teve impacto nenhum no patrimônio. Então, essa informação não impactou no subsistema patrimonial. Então, nesse sentido, o termo obrigação não se refere à obrigação patrimonial, fato gerador ocorrido, e sim ao comprometimento de recursos financeiros da entidade governamental que fez o empenho. Então, quer dizer que a entidade autorizou e ela irá se comprometer a realizar aquela despesa, ok? Mas, pensando agora, no momento mais à frente, nós temos uma comparação entre o passivo exigível e o em liquidação, que é um estágio intermediário, vamos dizer assim, uma etapa intermediária. Ela não chega a ser um estágio, mas ela é uma etapa intermediária, que é quando o fato gerador do passivo exigível
ocorrer antes do empenho ou entre o empenho e a liquidação. É necessário o registro de uma etapa intermediária entre o empenho e a liquidação, chamada de empenho em liquidação. Essa etapa ela surgiu para atender ao fato de que ocorreu o fato gerador. Quer dizer que uma despesa ela foi empenhada, mas ela não chegou ainda a ser liquidada e seu fato gerador acabou acontecendo. Então, essa despesa ela entra na fase de em liquidação, ok? Essa fase de em liquidação é apenas uma etapa intermediária para reconhecer que houve o fato gerador. Então, a contabilidade ela tem que acompanhar esse reconhecimento. Então, a despesa ocorre antes do empenho, ok? A despesa que ocorre antes do empenho, normalmente não é comum de se ter uma despesa que acaba acontecendo antes dela ser autorizada, ok? Então, é importante ter esse cuidado, porque os empenhos, eles dependem de autorização, ok? Então, lembre-se que toda despesa precisa estar respaldada legalmente. Nesse sentido, nós temos a etapa intermediária que serve para reconhecer isso, reconhecer que houve o fato gerador. Isto é, chegou o produto na cidade, ok? Mas a autoridade, ela não foi reconhecer a chegada desse produto. Seria isso, ela não chegou a se liquidar, ok? A despesa não chegou ainda na fase de liquidação. Porém, é somente quando a despesa chega na fase de liquidação, ela atravessou o estágio do empenho, passou por essa etapa do em liquidação, ok? Ela chegou na liquidação, que é a verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e os documentos comprobatórios. Então, a autoridade competente, ela verificou os recursos que chegaram para a instituição e ela validou que o credor tem um direito, ok? E é nesse momento da liquidação que se reconhece um passivo exigível. Então, verifica-se se um passivo já existente, isto é, se o credor tem realmente um direito. O credor tem um direito e verifica se a entidade pública tem uma obrigação. Se a entidade pública tem uma obrigação, ela vai reconhecer essa obrigação no subsistema patrimonial. Então, enquanto no subsistema patrimonial é reconhecido uma obrigação, no subsistema orçamentário é reconhecido a fase da liquidação. Então, é importante ter em mente essa relação. E nós temos subsistemas informacionais diferentes. E é importante que cada subsistema informacional seja tratado de maneira isolada em termos de lançamentos contábeis, ok? Porém, uma mesma informação pode impactar dois subsistemas. Então, nós temos o subsistema orçamentário e nós temos também o subsistema patrimonial. Então, é só no momento da liquidação é que se reconhece uma obrigação ali no balanço patrimonial. Eu quero agradecer mais uma vez pelas contribuições, pelas participações que você tem colocado aqui na nossa aula. E na nossa próxima aula nós veremos a respeito sobre lei de responsabilidade fiscal. Até lá!